Olha só, nós chegamos nesse momento, irmãos. E eu digo assim, você que tem vídeos, você que tem influência na internet, você precisa fazer uns vídeos, e eu vou começar a fazer vídeo, para o povo não aceitar a marca da besta. Que fique esses vídeos aí espalhados, né? Por quê? Porque eu quero mostrar o que vai acontecer com aqueles que aceitarem a marca da besta. Então, veja bem, existe o que vai acontecer com quem não vai aceitar e existe o que vai acontecer com quem vai aceitar. Então, veja lá, Apocalipse 13, versículo 16 e 17. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666. Então, vamos lá. Primeiro, quando Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja, né, para livrá-la do juízo. Essa é uma questão que nós defendemos, né? Eu sempre digo que o juízo não foi para Noé e sua família, o juízo foi para quem não acreditou no que Noé acreditava. Também, eu gosto muito de Gênesis 19, 22, quando os anjos disseram para Ló e sua família: corra para lá, porque nada poderemos fazer enquanto vocês não estiverem lá. Então, em Gênesis 19, 22, os anjos disseram a Ló que enquanto eles não estivessem em Zorar, eles não poderiam destruir Sodoma e Gomorra. O que isso significa? Significa que a terra não poderia receber o juízo enquanto Ló estivesse em Sodoma. Quando nós lemos Ezequiel capítulo 9, você vai ver que o Senhor vai revelar a Ezequiel o que ele fez com os fiéis. E o que Deus fez com os fiéis? Antes de ele destruir Jerusalém, a Bíblia diz que ele marcou, ele selou todos os fiéis que suspiravam pelas abominações que existiam em Jerusalém. Depois que esses fiéis foram selados, Deus envia os anjos a destruir Jerusalém, e ainda Deus fala assim: começa pelo meu santuário. Então veja que antes de Deus executar juízos ao longo da palavra, ele sempre preservou os fiéis. Por que é tão difícil para as pessoas acreditar nisso? Que antes de Deus enviar o juízo sobre a terra, ele preserva os fiéis. E aí, Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. A Bíblia diz que como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Eu te guardarei. Olha lá, 3:10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, ou o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam na terra. Então veja que a Bíblia é muito clara em que a igreja será guardada do juízo. Agora, existe uma base teológica muito forte que eu defendo, é que do capítulo 4, veja bem, irmãos, ao capítulo 19 do Apocalipse, você não vê mais ação da igreja na terra. Você já parou para perguntar isso? Eu vou repetir. Do capítulo 4 do Apocalipse ao capítulo 19 do Apocalipse, você não vê mais a igreja em ação na terra. Você não vê a igreja evangelizando, a igreja pregando, a igreja ganhando alma, você não vê mais. Por que, meus irmãos, nós não vemos mais a igreja do capítulo 4 ao capítulo 19 na terra, em ação? Porque a igreja será guardada do juízo. Então, muita gente não gosta de ser confrontado com essa verdade, mas nós não temos a igreja na terra trabalhando, pregando, evangelizando, ganhando alma, durante 15 capítulos do Apocalipse. 15 capítulos do Apocalipse. Capítulo 4 e 5, o Senhor revela a sala do trono. Capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós temos 7 selos, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. E a igreja não vê, você não vê mais a igreja na terra. Por quê? Porque a igreja estará nas boldas do Cordeiro. Agora veja que, para simplificar o que eu quero falar com você, quando a igreja for tirada, veja também outra coisa que eu preciso destacar nesses 15 capítulos. Nesses 15 capítulos, o que nós vemos? Quem estará pregando? Serão 2 testemunhas, 144 mil judeus e os anjos com o evangelho eterno. Apocalipse 14, 6. Veja que você não vê mais a igreja pregando. Nós não temos ação da igreja no Apocalipse. E eu vou repetir, nesses 15 capítulos, os agentes de pregação de Deus na terra serão as 2 testemunhas, os 144 mil judeus e o anjo com o evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. Então, por que nós não vemos a igreja pregando nesses 15 capítulos? Por que nós não vemos milagres e ações da igreja nesses 15 capítulos? É muito simples. Porque a igreja será guardada pela volta de Cristo, pelo arrebatamento da igreja. Agora, o desejo do diabo, e aí veja que após o arrebatamento nós temos a trindade satânica, está aqui em Apocalipse 13. Você tem a besta que emerge do mar, que é o anticristo. Você tem no capítulo 13, olha só, irmãos, no capítulo 13 do Apocalipse, você tem o dragão, que é o diabo transitando o poder, a besta que emerge do mar, e você tem a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. A trindade satânica está em Apocalipse 13. Por quê? Porque o diabo imita Deus em tudo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Automaticamente, o diabo tem seu filho, que é o anticristo, e tem o seu falso profeta, que simboliza o Espírito, a trindade satânica. E veja que a trindade satânica
ela vai querer trazer à Terra um modelo do céu, que é um controle absoluto sobre tudo que existe. E este controle absoluto sobre tudo que existe, que são as pessoas, ele virá através de um sistema que o Apocalipse chama da marca da besta. O sistema chamado marca da besta é uma marca que está ligada ao número do homem, o número 6. Então, ela será, veja bem, a marca da besta terá uma ligação muito forte com o homem. Outra questão, irmãos, olha só que coisa interessante. Coisa interessante. É que a marca, ela vai ser obrigatória. Veja que é muito claro que o texto está dizendo. E a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez que se lhe seja dada a marca sobre a mão direita ou sobre a testa. Qual é o objetivo da marca? Veja que a marca, irmão, sempre entenda isso. A marca da besta está ligada ao sistema financeiro. Eu vou repetir, a marca da besta está ligada ao sistema financeiro. Por quê? Por que foi colocada a marca? Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Então, em um futuro muito próximo, nós não teremos mais dinheiro físico. Todos nós seremos controlados pelo governo. E eles vão dizer que para você usar o dinheiro digital, você só vai poder ter acesso ao dinheiro se você colocar um chip no seu corpo. É simples assim. Eu estou falando de uma forma bem simples. Eu vou repetir. 2026, todo o real do Brasil vai ser recolhido. Nós entraremos no top do Drex, todo o sistema financeiro monitorado pela inteligência artificial. E eles vão dizer, você só vai poder acessar o seu dinheiro, você só vai poder comprar e vender se você colocar um chip no seu corpo. Eu acredito que mais claro que isso é impossível a pessoa entender. Por quê? Porque o dinheiro físico vai acabar, eles vão excluir. Veja que existe uma lei no Brasil que se uma pessoa for pega com dinheiro físico, já existe uma lei de um deputado que está para ser aprovado, mas olha como as coisas aceleram. Que se uma pessoa for pega com dinheiro físico, ela vai presa. Ela vai presa. Então veja o que eu vou falar para você. Duas coisas. Primeira coisa que eu preciso entender. Parece um absurdo que eu vou falar aqui, mas se faz necessário, tá? Jesus veio e eu fiquei. O dinheiro deixou de existir, entrou um líder mundial para solucionar o caos da Terra, e ele vai dizer, só vai ter acesso à internet, só vai ter acesso à escola, só vai ter acesso à empresa, só vai ter acesso a dinheiro quem tiver com um chip no corpo. Aí eu vou dizer, tem um monte de crente que vai ficar, que vai correr para aceitar a marca. Você viu isso na pandemia. Você só vai poder voltar a trabalhar, a estudar, a pegar o ônibus se você tiver uma carteirinha que comprove que você tomou um remédio. Então, veja bem. Veja bem. Se fosse a marca da besta o que eles aplicaram na população e nos crentes, os crentes tomaram ou não tomaram? Sim ou não?
todo mundo correu para tomar. Todo mundo correu para tomar, porque todo mundo queria trabalhar, ter dinheiro e poder ir e vir. Muita gente até hoje não entendeu que a pandemia. Muita gente não entendeu que até hoje a pandemia só foi um teste do totalitarismo. Irmã Luísa, o dólar digital já está sendo testado nos Estados Unidos desde 2020. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. O que aconteceu na pandemia só foi um teste do que será o governo do anticristo. Você não pode sair na rua, você não pode entrar na empresa, você não pode entrar na escola, você não pode entrar na faculdade, você não pode ir e vir, você não pode fazer nada se você não tiver uma carteira que comprove que você tomou um remédio. Todo mundo correu para tomar, por quê? Porque todo mundo queria ter acesso ao ir e vir. Então, veja bem, a igreja foi arrebatada, surgiu um líder mundial, que surge uma crise sanitária, uma crise global, e agora eles entram com a ideia. Qual é a ideia? Você só vai poder ter acesso a teu dinheiro no banco, você só vai poder comprar, você só vai poder vender, você só vai poder trabalhar, você só vai poder estudar, você só vai poder ter empresa se você for chipado. Eu pergunto, as pessoas vão receber o chip ou não vão? Só que este chip já é um controle total da alma da pessoa, o sistema do anticristo. Por quê, meu irmão? Presta atenção no chip de Elon Musk, implantado no cérebro. O chip não só monitora a pessoa, como o chip ele tem poder de deletar memória, colocar memória. O chip, meu irmão, não é simplesmente um sistema bancário. O chip é um sistema demoníaco que vai receber influência da IA e vai conectar as pessoas à inteligência artificial. Então as pessoas acham que o chip é simplesmente dinheiro. Não, o chip é um sistema diabólico. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer? Um grupo de pessoas não vão querer o chip. E o que vai acontecer com quem não querer o chip? Presta atenção, porque isso aqui é muito sério. Apocalipse, capítulo 6, verso 10. É isso aqui que vai acontecer com quem não receber a marca. Vai se transformar num mártir. Então, olha lá. E clamavam, vamos ler o 9, o 10 e o 11. Quando abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não vingas e não julgas o nosso sangue dos que habitam na terra? E a cada um foi dada uma vestidura branca que lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e os números dos irmãos que iam ser mortos, igual eles foram. Irmãos, esses aqui são os mártires. Eles não foram salvos pelo sangue de Jesus. Pastor, me prova que os mártires não foram salvos pelo sangue de Cristo. Está aqui, ó. Versículo 10. Até quando não julgas o nosso sangue? Eles não pediram o julgamento do sangue do Filho de Deus que dá ao homem o direito de ser salvo. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo.
Não há mérito nenhum em nós para sermos salvos. Nós só somos aceitos pelo céu pelo sacrifício de Jesus. É por isso que a salvação é por graça, favor e merecido. Mas veja, irmãos, o que diz a palavra de Deus aqui. Olha o que diz a palavra. Até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão clamando. Olha aqui, irmãos. Para que o Senhor vingue o sangue que eles derramaram para ser salvo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que eles foram salvos por não aceitarem o sistema da besta. Eles foram salvos Eles foram salvos pelo seu próprio sangue. Pelo seu próprio sangue. E aí eu digo, irmão, se você ficar, parece até um absurdo que eu estou falando, mas é a realidade. Se você ficar na volta de Cristo, é melhor morrer pela palavra e pelo testemunho do que aceitar a marca da besta. Então, veja, os mártires da grande tribulação, eles morreram por não aceitar o sistema da besta. Eles morreram por não se submeter ao sistema da besta. E eu vou dizer, se você ficar, é melhor morrer como um mártir e ficar lá debaixo do trono até Apocalipse 24, que daí os mártires irão ressuscitar, ou você vai sofrer. Irmãos, presta atenção. O que vai acontecer? E aí eu vou dizer, o que vai acontecer com quem aceitar a marca da besta? Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 e 2. Olha o que vai acontecer com quem aceitar a marca da besta. Não é simplesmente, as pessoas vão aceitar para poder comprar, para poder vender, para poder sair, para poder ir e vir. Mas olha o que vai acontecer. Apocalipse 16, verso 1 e 2. E ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E saiu o primeiro anjo e derramou sua taça na terra. E os homens portadores da marca da besta e adoradores da imagem, sobreveio úlceras malignas e perniciosas. O que isso significa? Que aqueles que aceitaram a marca da besta, na primeira taça que vai ser derramada, veja, aqui já passou os selos e as trombetas, a Bíblia está dizendo que vai vir sobre eles úlceras malignas e perniciosas. Sofrimento virá sobre aqueles que aceitarem a marca da besta. Então aqui começa. Veja que o flagelo é para aqueles que aceitaram a massa, quer dizer, eles serão atormentados com úlceras malignas e perniciosas.
Isso quer dizer que todos que se submeterem à marca da besta sofrerão flagelos no seu próprio corpo. No seu próprio corpo. Quando a gente lê, irmãos, Apocalipse capítulo 9, você vê ali que Apocalipse 9, que é a quinta trombeta do Apocalipse, você vê que vai vir demônios sobre a terra. E esses demônios vão ferir toda a terra. E aí é os que têm a marca e os que não têm a marca. Presta atenção. Só será livre quem tiver o selo de Deus. Apocalipse capítulo 9. Olha o que diz a Bíblia. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, que na minha visão fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E ele abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como uma fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Isso aqui está muito ligado aos espíritos escurecerem ambientes. Na hora da cruz houve trevas sobre a face da terra. Mas por que houve trevas sobre a face da terra na hora nona da cruz? Porque o império das trevas desceu ao Calvário. Colossenses 2, o apóstolo Paulo diz que ele expôs publicamente principados e potestades. O que significa isso? Que o império das trevas foi exposto na cena da cruz. E houve trevas sobre a face da terra, por quê? Porque os demônios vieram. Porque Jesus expôs publicamente principados e potestades, e a palavra diz que sobre eles triunfou. Glória a Jesus. E veja que, quando o abismo abrir e os demônios vierem, a Bíblia está dizendo que vai escurecer o sol e o ar. Também da fumaça, agora presta atenção, saíram gafanhotos para a terra e foi-lhe dada poder, como que tem escorpiões na terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Isso quer dizer, os 144 mil serão guardados. Mas foi-lhe dado que não os matassem, assim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era tormento de escorpião quando fere alguém. Agora o verso 6 é muito forte. Olha o que diz o 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Meu Deus. Então veja que aqui no capítulo 9, esses demônios que virão do abismo, eles vão causar uma dor terrível, que as pessoas vão clamar pela morte, eles vão desejar ardentemente a morte, mas a morte vai fugir da terra por 5 meses. É forte ou não é um negócio desse? Então veja que este sofrimento da quinta trombeta é para aqueles que aceitaram a marca da besta e para aqueles que não aceitaram a marca da besta. Mas o sofrimento de Apocalipse, capítulo 16, versículo 2, as úlceras malignas e perniciosas que virão sobre a terra, será para todos aqueles que têm a marca da besta. Todos aqueles que aceitaram o sistema da besta serão atordoados, serão visitados por um grande flagelo.
Agora veja, irmãos, eu queria, e eu estou falando uma verdade aqui para vocês, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que houvesse salvação para quem vai aceitar a marca da besta. Mas, infelizmente, irmãos, infelizmente, nós, lendo a Bíblia, encontramos que não há salvação para ninguém que aceitar a marca da besta. Ninguém que aceitar a marca da besta vai ter salvação. Pastor, mas está na Bíblia? Tá. Olha o que diz Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo de número 19 a seguir. Apocalipse 19, versículo 19 a seguir. Olha a visão. Olha a visão de João. E eu vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com fogo e enxofre. E os restantes foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, é muito interessante, irmãos, o que está escrito no versículo 20. O falso profeta, ele fazia sinais e ele seduzia as pessoas a receberem a marca da besta e adorar sua imagem. E todos, irmãos, presta atenção, e todos que aceitaram o sistema da besta foram mortos pela espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo. Todos que se submeteram ao império do anticristo vão ser exterminados pela palavra que vai sair da boca de Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou dizer para vocês que é muito perigoso. Escute o que o pastor Carlos vai falar. É muito perigoso o que está na boca de um monte de crente. Pastor, o que é que está na boca de um monte de crente? Se Jesus vier e eu ficar, é só eu não aceitar a marca da besta. É isso que está na boca de um monte de crente. Se Jesus vier e eu ficar, é só eu não aceitar a marca da besta. É muito perigoso, irmãos. Primeiro, quem garante que você vai suportar ficar sem comer, sem beber, sem água, sem luz e se transformar num mártir? Seja sincero.
Eu não quero que ninguém fique, mas vamos supor que você fique. Imagine, você ir no banco, não tem dinheiro. Quer comprar comida, você não pode. Quer ter luz em casa, você não pode. Quer ter internet, você não pode. Imagine eles obrigando seus filhos a se submeterem a tudo que o anticristo quer. Como é que pode as pessoas querer ficar? Talvez você vai dar risada. Você vai dar risada do que eu vou falar, mas teve um irmão uma vez na igreja que falou: pastor, eu quero ficar na grande tribulação porque eu quero pregar para os que ficarem. Olha o pensamento de um crente. Olha o pensamento de um crente. Eu quero ficar para pregar para os que ficarem. Meu Deus, que imaginação fértil. Meu irmão, nós já estamos debaixo de um controle totalitário absurdo. O sistema da besta ele está sendo implantado com uma velocidade jamais vista desde a pandemia. Enquanto você estava em casa, trancado na pandemia, o mundo ficou lotado de caixinhas de internet 5G. Quem é que lembra aqui das lives que a gente mostrava diariamente os instaladores? Eu recebi um monte de vídeo na pandemia, as pessoas colocando, os funcionários colocando caixinha de 5G nos postes. O que é caixinha de 5G, meu irmão? Quem me acompanha desde a pandemia sabe que eu estou falando que não é heresia. É uma teia de controle absurda. É um sistema ligado a satélite que é altamente demoníaco. Quando você estuda sobre a verdadeira função da 5G, é arrancar toda a tua imunidade, é te colocar diante de radioatividade, é baixar a tua frequência como ser humano. Então, veja, enquanto nós estávamos trancados, eles estavam instalando um sistema absurdo que vai ser utilizado com o sistema da Starlink, sistema do Google, sistema de satélite. Nós estamos dentro de uma teia. Uma teia de controle absurdo. Meu irmão, o teu roteador de internet, ele sabe quantas pessoas tem dentro da tua casa, só para você ter ideia. O teu roteador, ele consegue descobrir quantas pessoas tem dentro da tua casa. Então, compreenda, nós estamos dentro de um sistema tão absurdo que poucas pessoas percebem o quanto nós já estamos no controle. Nós já estamos. E, queridos, ano que vem, vocês vão ver o poder do controle através do fim do dinheiro físico e através do que está vindo. Quer dizer, nós já estamos em uma teia tão absurda. E o que é que choca? Choca é a falta de percepção das pessoas. Falta é as pessoas discernir que Donald Trump não é o salvador de nada, que Xi Jinping não é o salvador de nada, que eles são funcionários do cumprimento profético. E aí, meu irmão, este grupo que diz, se eu ficar no arrebatamento é só não aceitar a marca da besta. Eles não percebem o que está no versículo 20 aqui. Olha o que está escrito no versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Com os sinais feitos diante dela, seduzia que aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. O que significa aqui? Que o falso profeta, ele vai seduzir as pessoas. E essa sedução já é vista agora. Não é bem assim. Silas Malafaia disse um dia na sua mensagem, se implantarem chip, eu sou o primeiro a colocar o chip, que isso não tem nada a ver com a marca da besta. É um imbecil. Ele chama a gente de imbecil, eu vou chamar ele de imbecil.
um pensamento diabólico desse, falando ao povo da sua igreja, para colocar o chip, porque o chip não tem nada a ver. Aí a irmã Rosana está dizendo outra coisa que é perigosa, né? Que nós teremos um tempo de avivamento, não temos base bíblica nenhuma para dizer que haverá avivamento antes do arrebatamento. Não existe profecia nenhuma que diga que haverá avivamento. Então, quando você estuda, meu irmão, você vê que as pessoas, elas serão atraídas por sinais. Elas serão seduzidas para aceitarem a marca da vez. Qual é o discurso? Não é bem assim. Você vai colocar um chip, é para a tua segurança. Você vai colocar um chip para você poder ir e vir, para você receber o teu salário básico universal. Então você vê que eles vêm com um discurso que foi o mesmo da pandemia. O que nós estamos aplicando em vocês salva vidas. Esse remédio que nós estamos dando para você vai salvar a sua vida. Vai te dar o privilégio de você ir para o trabalho, vai te dar o privilégio de você pegar metrô, vai te dar o privilégio de você entrar no ônibus, vai te dar o privilégio de você andar de avião, vai te dar o privilégio de você fazer uma viagem internacional, e todo mundo correu para se submeter a um experimento científico sem comprovação científica, que agora está aí o estrago. Por quê? Porque foram seduzidos por um discurso de uma pseudo-liberdade que nunca existiu. As pessoas não estão sendo ensinadas a raciocinar, as pessoas estão sendo ensinadas a aceitar o coletivo. Outro discurso que a besta trará, todos estão fazendo, por que você não quer fazer? Se fosse tão mal o que nós estamos te oferecendo, por que todo mundo está aceitando? E foi dessa forma que muita gente se submeteu ao experimento. Muita gente correu para o experimento porque, não, mas está todo mundo tomando, não está acontecendo nada, isso não tem nada a ver. Então, são discursos que a intenção é boa, mas ninguém vê a malignidade. Ninguém vê a maldade vestida de bondade. Eu vou repetir, parece que ninguém vê a maldade. Por quê? Porque a maldade está vestida de bondade. Eu quero dizer a todos, irmãos, eu não quero que ninguém fique aqui. Mas eu só quero dizer para você, se ficar, não se submeta ao governo do anticristo. Não se submeta. Não se submeta. Não se submeta. A palavra de Billy Graham não está acima da palavra de Deus. Então veja, irmãos, nós estamos vivendo um tempo
um tempo, irmão Mateus, isso é muito antigo, em que as pessoas, elas não querem ser confrontadas com essa verdade. Agora eu digo para você, quem aceitar a marca da besta vai ser atormentado com úlceras malignas e não vai ter mais salvação. Então eu quero dizer, se for para se arrepender, se arrependa hoje. Se for para se converter, se converta hoje. Se for para colocar a vida em ordem, coloque a vida em ordem hoje. Porque está muito perto, irmãos. Está muito perto. Está muito perto a volta de Jesus. A volta de Jesus. E tem uma fala, irmãos. Tem uma fala do pastor Augusto Nicodemos, né? Que ele diz, o pastor Augusto Nicodemos, né? Que ele é pós-tribulacionista, ele fala: eu sou pós-tribulacionista e eu espero que eu esteja errado. O irmão está perguntando, você já parou na hipótese de todos ficarem? Meu irmão, eu não penso nessa hipótese, porque eu acredito que eu vou ser arrebatado. E para quem é pós-tribulacionista, quer ficar aqui para aceitar a marca da besta ou ver tudo acontecer, eu digo, fale como o pastor Augusto Nicodemos, que é um pastor reformado. Eu sou pós-tribulacionista, mas eu espero estar errado. Por quê, meu irmão? Porque a volta de Jesus é para essa geração. E como eu queria que desse tempo, eu queria que começasse lá do Japão, pessoas desaparecerem, e o noticiário começar a anunciar e eu pudesse ter uma notícia que daqui a algumas horas milhões de pessoas irão desaparecer no Brasil, mas infelizmente, vai ser de repente, vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos. Vai ser muito rápido. E eu quero te dizer, não vai dar tempo de você se arrepender. Quando a porta da arca se fechou, todo mundo acreditou no que Noé pregava. Todo mundo acreditou que Noé falava a verdade, mas foi tarde demais. Então eu digo para vocês, é tempo de lavarmos as nossas vestes no sangue de Jesus e nos aproximarmos. Da presença de Deus. Eu quero orar por vocês. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que gostaria de aceitar a Jesus ou se reconciliar com Cristo. É só você dizer, eu quero, e nós vamos orar por você. Nós vamos interceder por você agora. Se tiver alguém para Jesus, diga aí, eu quero. Se você está afastado, se você não aceitou Jesus ainda, eu quero orar pela tua vida agora. Glória a Jesus. Olha aí, o Mateus está dizendo, eu quero. Glória a Jesus.
Se tiver mais alguém, diga aí, eu quero orar pela tua alma, quero orar pela tua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Espírito Santo, Alberes, está dizendo, eu quero, glória a Jesus. Não espere para amanhã o que você deve fazer agora, irmãos. Nós vamos esperar 2 minutos apenas e vamos estar orando. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer e medite sobre tudo que foi falado, que está sendo ensinado aqui. Medite em tudo isso. O tempo de nos relacionar com o céu é hoje, irmãos. É hoje. A porta da sala do trono ainda está aberta. Aleluia. Nós temos acesso à sala do trono pelo sangue de Jesus. Amanhã pode ser tarde demais, irmãos. Esses dias eu tenho colocado no meu coração texto do profeta, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus abençoe Cristiano Carlos. O que a Bíblia está ensinando? Que vai chegar um tempo, irmãos, que as pessoas vão buscar e não vão encontrar. O profeta Amós diz que vai chegar um tempo na terra de fome. Mas a fome que virá não vai ser de pão e sede nem de água, mas vai ser de ouvir essa palavra. Hoje eles podem nos ridicularizar por causa da palavra, mas vai chegar um tempo que eles vão ter fome. Fome da palavra. Fome de ouvir a palavra. Fome de entender a palavra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eles vão querer uma gota dessa palavra, uma partícula dessa palavra. Eles vão ter fome. Eu não quero ficar aqui para passar fome, meu irmão. Eu quero me relacionar com o céu agora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Pai, eu quero apresentar todas essas almas que estão se reconciliando, estão te aceitando. Perdoa, Senhor, todos os seus pecados. Escreve, Senhor, o nome delas no livro da vida. E que a presença, Senhor, do teu Espírito e a alegria da tua salvação venha reinar nessas vidas. Senhor, no nome de Jesus, que toda prisão espiritual e todas as cadeias venham cair por terra. Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e entram no céu pela porta da graça. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Nós não queremos ficar aqui, Senhor. Nós queremos entrar no céu pelas portas da graça. Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Venha falar de uma forma profunda aos corações. Há um arrependimento profundo, há um abandono profundo de tudo aquilo que tem roubado a tua presença de nós. Senhor, continue falando conosco, nos instruindo. A tua palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria
que possamos, ó Deus, aleluia, temer ao Senhor mais que tudo, te honrar, te adorar, te glorificar, e que o nosso relacionamento contigo, Senhor, venha aumentar cada dia mais, em nome de Jesus. Nos dá uma semana abençoada em tua presença e continue falando conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Não deixe de abençoar o projeto Arrependas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Nós vamos cortar a mensagem, vai ficar no canal. E, irmãos, não deixe esta obra parar. Nós estamos numa grande obra. Amanhã começa a construção da segunda igreja. Essa semana nós já teremos imagem lá do Amazonas. E eu creio, né, que muitas vidas serão salvas através da obra que nós estamos realizando nesses últimos instantes. Amém? Amém, irmã Eliana. Em nome de Jesus, vamos continuar pregando sobre a volta de Jesus. Continue abençoando essa obra e faça o que Deus tem colocado no seu coração pelo projeto Arrependa-se. Irmã Vanusa, veja os desenhos que ele está assistindo e os brinquedos que ele está brincando, em nome de Jesus. Veja os desenhos que ele está assistindo e os brinquedos que ele está brincando, que isso influencia as crianças a verem vultos. Amém? Amém, irmã Eliane Lima, eu já entendi a mensagem, não precisa repetir mensagem. Deus abençoe a todos, vocês são uma bênção de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua semana, em nome de Jesus. Deus abençoe.